Pessoal, então boa noite. Tivemos um problema técnico aí, mas já estamos resolvendo. E então, de novo comentando que estamos aqui hoje para falar sobre as questões legais que envolvem as políticas das pessoas com deficiência. Vou pedir para a Michelle se apresentar de novo. Boa noite, Paulo. Estas são as informações. Boa noite ao Vinícius, nosso intérprete. Boa noite a quem está nos assistindo. Meu nome é Michelle, sou moradora de Cachoeirinha. Eu sou formada em letras, sou advogada e atualmente eu estou cursando mestrado em Direito, com ênfase em Direitos Humanos. Então é um momento sempre feliz poder discutir, poder conversar sobre direito, principalmente sobre o direito das pessoas com deficiência, que será o recorte da minha dissertação de mestrado. Legal, Michelle. E então, assim, para a gente falar um pouco dessa questão da legislação, até para a gente conhecer, porque tem coisas assim que às vezes a gente não tem noção, não tem ideia como funciona. Eu queria te passar um questionamento que esses tempos uma mãe de um autista me comentou que ela passou por um problema, que passou a idade do menino se alistar com 18, quando ele fez 18 anos, ela teve um problema de saúde, não pôde fazer o alistamento e aí passou a data. E ela não sabia como fazer isso da questão do alistamento e também se o caso dele era um caso de interdição, como fazer. Isso é uma coisa que afeta várias famílias, né? De saber que existe algumas questões legais, no caso dos homens, né, fazer o alistamento aos 18 anos. Né? Então, o que a legislação diz sobre isso? Né? Bom, Paulo, a gente tem uma legislação muito importante e recente, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele entrou em vigor em 2016, então, no âmbito do direito, a gente está falando de algo muito novo, mas que trouxe uma alteração bem significativa no Código Civil. Até a existência do Estatuto, as pessoas com deficiência eram consideradas absolutamente incapazes. Lá no artigo 3º do Código Civil vinha os completamente, absolutamente incapazes, as pessoas com deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe uma alteração. E essa alteração, então, traz exatamente essa questão da necessidade de uma possível interdição. Então, a princípio, todas as pessoas com deficiência têm plenas capacidades. Se houver necessidade de uma interdição, quando a pessoa fizer 18 anos, precisa um ingresso com ação judicial. Importante salientar que essa interdição não precisa ser total. Vou usar o exemplo, pessoas com síndrome de Down, que constituem família, têm filhos, têm então direitos reprodutivos, direitos para casar e podem ter algum direito, alguma capacidade quanto a patrimônio que precise de um apoio de alguém no momento de vender um bem. Então ela vai ser uma interdição parcial, vai precisar então de um apoio de uma pessoa na hora de fazer uma negociação. Vai haver outras situações em que é necessário uma interdição total da pessoa. Qualquer ato da vida civil, ela precisa de um apoio de um tutor. Sobre a questão militar, todo o membro do sexo masculino, ao fazer 18 anos, precisa fazer o alistamento. Isso não quer dizer que ele vai prestar o serviço militar. Ele vai fazer o alistamento e no momento do alistamento ele vai apresentar o laudo, né? E aí ele vai ganhar o certificado de isenção. No caso específico dessa mãe, passou a idade, né? Ele tem até os 27 anos para fazer o alistamento, vai pagar uma multa simbólica para poder regularizar a situação do filho. Então, isso mudou em 2016? Sim, a questão da interdição parcial. Da interdição parcial ou de somente ter alguém que apoie a pessoa em situações, por exemplo, uma negociação de patrimônio, a partir de 2016.
Até então, todas as pessoas com deficiência eram absolutamente incapazes na vida civil. Hoje, não se tem mais esse entendimento jurídico. Então, assim, do ponto de vista prático, para as pessoas, a gente então poderia dizer que elas ou procuram um advogado ou a Defensoria Pública, sim. E aí se ingressa na justiça, é o juiz quem dá a interdição. Isso, é um processo judicial. O único meio de interdição é processo judicial. Uma das outras questões, como quase todos sabem, eu fiquei 3 anos como secretário de saúde. Muitas pessoas vinham atrás da questão do diagnóstico de alguma situação para pedir o benefício, né? Como é que é essa questão do benefício? Como é que ingressa? O que a legislação fala do benefício? O benefício assistencial, ele vai ser uma das primeiras legislações que nós temos de amparo às pessoas com deficiência. Ela é de 93, que está dentro da lei que ficou apelidada LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, lá dentro da lei de LOAS existem vários benefícios e um deles se chama benefício assistencial, que é um salário mínimo mensal para pessoas com deficiência que preenchem alguns critérios que estão na lei. Esses critérios estão ligados à questão de renda familiar, per capita, renda familiar, e também a questão de a pessoa não receber outros benefícios. Não é cumulativo. Então, preenchendo esses requisitos, a pessoa tem direito ao benefício assistencial. Como é que se pede? Precisa ter cadastro no CRAS, que é o cadastro único, e após isso ingressa no INSS. Atualmente o INSS está por meios virtuais, digitais. Então existe o portal Meu INSS, no qual a pessoa pode fazer a requisição, ou no telefone 135 é possível maiores esclarecimentos de como solicitar. Nós temos uma pergunta, a Marlise diz assim: eu fui demitida dia 19 de junho e dia 5 de julho passou a vigorar a lei que proíbe as empresas de demitir pessoas com deficiência. Fale sobre isso. Bom, emprego de pessoa com deficiência, primeiramente o Estatuto também traz uma modificação. A princípio, ele é um emprego regido pelas mesmas regras. Então, um estagiário com deficiência, lei do estágio. Um funcionário público com deficiência, a lei do funcionário público daquele órgão ou daquela cidade. Funcionário pela CLT, a lei da CLT. No caso específico, se aconteceu alguma discriminação, e que aí o Estatuto traz isso, infelizmente, se ele é posterior, então assim, existiu um fato e a lei vem depois, a lei não volta para proteger o fato passado. Existem raras exceções lá no direito penal, tá? Mas que não se aplica aqui. Então, as leis, elas sempre passam a trazer efeitos daqui para frente. Então, se o teu fato, a lei entrou em vigor depois, infelizmente, não tem como utilizar essa lei. Tu vai ter que usar a lei na época do fato ocorrido. Sobre trabalho, que o Estatuto traz, que é uma medida bem importante, são chamadas reservas de vagas, né? Então, empresas acima de 200 funcionários, e aí vem um escalonamento, né? Quanto maior a empresa, maior o número de reserva de vagas para pessoas com deficiência. Antes de iniciar, nós comentávamos um exemplo de uma empresa próxima que tem um setor com pessoas surdas. Então, é um exemplo de que a empresa conseguiu, né, cumprir a lei da reserva com uma função que as pessoas desempenham perfeitamente. Então, e concursos públicos é outro exemplo, né? A lei não traz percentual, ele fica em torno mais ou menos de 10%, o que se ficou na prática, mas existe a necessidade de reserva também de vagas em concursos públicos. Mas no caso específico dela, como a lei é posterior, ela não pode utilizar a lei. A Roselane Melo pergunta: este LOAS só pode um por família ou se tiver mais que um especial na mesma casa, pode receber os dois? Esse caso, até eu ia falar porque eu sei de várias famílias que têm 2 autistas,
não são poucas. Vai na questão da renda familiar. Como eu disse, existem alguns critérios, tá? Então, como vai de caso a caso, vai ter que ser comprovada a renda per capita pela família. Se a renda per capita pela família com um benefício acaba ultrapassando o critério, aí não vai ter mais como ter outro benefício. Mas o benefício é pela pessoa, tá? Então, se ter mais de uma pessoa e a renda per capita não ultrapassa o critério de lei, pode mais de uma da pessoa da família ter o benefício. Quero registrar aqui a Eliana Liares, está te mandando beijo. A Eliana Linhares é uma fã suspeita. É a mãe. Boa noite, E a mãe. Eliane. E a Cristiane Feldman, uma professora, diz o seguinte: parabéns, Michele Linhares de Bastos. Orgulho desta sempre professora de Direito. Parabéns, Paula Abrão, pela iniciativa desta conversa tão importante para a sociedade. Obrigado. Professora Cristiane é um exemplo, eu fico emocionada, que bom que ela está me assistindo, fico muito feliz, ela é a grande incentivadora de eu estar fazendo mestrado nesse momento e uma pessoa incrível e exatamente que vê o direito como esse caminho para que a gente possa garantir a dignidade, principalmente dos grupos mais vulneráveis. Michele, assim, tu já falou aí a questão do LOAS, já falou alguma legislação. Teria mais alguma legislação importante que tu acha que tem que citar? Porque eu estou vendo que legislação tem bastante para nós conversar. Sim, nós temos a Lei 10.098, que é a Lei da Acessibilidade, é uma lei de 2000. Então, a Lei de Acessibilidade, nós temos um exemplo na prática aqui com a presença do Vinícius, né? Acessibilidade, nós também pensamos em questão urbana, né? Então, rebaixamento de calçadas, acessibilidade a prédios públicos, prédios privados, ela é uma lei bem importante. E o que me chama muita atenção são duas questões, né? Uma, eu salientei no início, o fato de ser muito recente. Então, a gente tem que pensar que a luta das pessoas com deficiência, ela é uma luta longa, histórica, e a legislação teve os seus olhos voltados para essa luta muito recente. Mas a outra coisa que eu penso é que a gente não pode trazer um caráter simbólico que tudo vai ser resolvido em lei. Porque hoje nós temos uma luta que chegou no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei moderna, que é uma lei que está de acordo com a Convenção Internacional, uma convenção que é a Convenção da Pessoa com Deficiência, ou chamada Convenção de Nova York. É uma lei, então, que está num parâmetro adequado, mas que, infelizmente, não tem todos os resultados na prática. Então, eu diria, Paulo, que hoje a nossa grande luta não é mais por produção de leis, mas deve ser por uma efetividade das leis que nós já temos. Então, fiscalização das leis que nós já temos, verificação dessa efetividade. Eu vou te dar um exemplo prático, tá? Nós temos um Estatuto da Pessoa com Deficiência que aborda diversas áreas: educação, saúde, lazer, trabalho. E aí nós temos um plano plurianual de orçamento atual, que vai vigorar, já está vigorando esse ano, mais 3 anos à frente, que não cita em nenhum momento as pessoas com deficiência. O plano plurianual da Federação do Brasil. Então, é impossível efetivar direitos sem orçamento público. Uma das determinações que está no Estatuto é uma saúde especializada. E como ter uma saúde especializada sem uma previsão orçamentária? O que eu quero dizer é, não podemos só ter leis em papéis. E se a gente não tem lei, a gente está meio desarmado. Claro. Eu quero dizer assim, temos hoje armas legais, mas é importante agora que nós, como sociedade, e não só uma luta específica, né? É claro que a luta das associações, né? Das comunidades, a comunidade surda, a associação, elas são incríveis, elas são dignas de
parabéns, de apoio, mas eu digo uma mobilização de toda a sociedade para o cumprimento dessas leis. Uma coisa que a gente nota nisso que tu falou, né? Por exemplo, no meu caso, a gente foi bem em 2016 que a Associação Paz e Amor iniciou em Cachoeirinha, né? E essa associação, ela iniciou pela indignação, principalmente das mães, que não conseguiam ter os seus acessos, as coisas que precisavam, né? Ao mesmo tempo que tu me diz que a lei da pessoa com deficiência é de 2016. Então tu vê que, na verdade, as pessoas, famílias, amigos de pessoas com deficiência, vêm há anos batalhando, e isso é um crescente, essa mobilização. Na live da semana passada, nós conversávamos com a professora Rose, e eu comentava que quando eu passei pela escola, a gente não via pessoas com deficiência na escola. E hoje isso é um tema que a gente fez uma live para discutir a questão específica da educação. Então, as coisas estão aflorando, as pessoas estão se dando conta que tem a lei, mas que tem que lutar para que o que está escrito na lei seja efetivamente implantado, para que a gente possa ter resultados. E é uma coisa que não para. Nós estamos atravessando aí um ano muito difícil, é um ano de pandemia, mas que se continua essa luta dessas famílias, desses pais, dessas mães, e a gente vê isso porque os debates continuam, né? Hoje, por exemplo, puxando para a realidade, quem tem um filho autista como eu, a gente se depara com a questão, né, que a gente conversou na semana passada, de que não pode ir à aula, algumas terapias estão reduzidas, então tu fica numa situação difícil, né? Para que lado tu vai, alguns órgãos públicos de trabalho também fecharam. Então, essa é uma luta constante das pessoas com deficiência. E o que tu falou aí da questão orçamentária e da gente batalhar, é porque mesmo quando tu tem a lei e talvez às vezes tu tem orçamento, tu tem as coisas que tu tem que estar junto para fazer. Eu vou citar um exemplo aqui que a gente comentou de uma mãe que tem um filho com uma deficiência mental e ela foi numa vaga para deficiente e a vaga não tinha o tamanho, ela não conseguia descer o menino com cadeira de rodas. Então são coisas que não adianta. Tem a lei, às vezes tem um orçamento, mas as pessoas, a comunidade, as pessoas que lutam por isso vão estar sempre atentas, né? E nós temos várias associações, por exemplo, associações de autistas, tem aqui na cidade, na região metropolitana, eu creio que todas as cidades têm. Porto Alegre tem, Alvorada tem, Gravataí tem, Cachoeirinha temos. Então é uma constante luta, um constante debate, para a gente estar sempre atento para essas questões, das questões legais, as questões que tem que debater, né? A Cachoeirinha também vai ter a hora da construção do plano plurianual. Então tem que estar presente para debater, tem que ter o espaço, tem que ter a garantia, né? Então é aí que nós vamos conseguir efetivamente o que tem na legislação poder se enquadrar no orçamento, fiscalizar se vai ser executada e executada adequadamente. Então eu acho que esse é o link, né, que a gente faz. Mas eu queria assim a Marlise pediu que falasse sobre as pessoas com deficiência no ensino superior, principalmente para pessoas com deficiência intelectual leve, sobre essa inclusão e a legislação dessas pessoas no nível superior. No nível superior também existe a questão da reserva de vagas, então aí é 10%, tanto nível superior quanto técnico, é destinado a pessoas com deficiência. E tem duas garantias importantes. Uma delas é a totalidade, acesso à totalidade do currículo. Então, no momento que a pessoa com deficiência ingressa no nível superior, ela tem que ter garantido o acesso a todo o currículo daquele curso que ela vai cursar, que ela vai estudar. Como que vai ser esse acesso? Vai ter que ser analisado qual é a deficiência dessa pessoa e como que aquele currículo vai ser adaptado para ela. Essa adaptação, ela acontece em todos os níveis de ensino.
É uma garantia que se dá também na educação básica, né, que é o ensino fundamental e o ensino médio. Por exemplo, eu fiz a minha especialização em supervisão escolar e meu trabalho de conclusão fiz exatamente sobre o papel do supervisor no currículo adaptado. O currículo adaptado para uma pessoa com deficiência, ele é um currículo para cada pessoa. Não tem como usar aquele currículo geral, porque a pessoa com deficiência ela vai ter uma singularidade e ela tem um direito, que é o acesso àquele currículo. Então vai ter que ser estudado como que esse acesso vai ocorrer. É a construção dessa ponte. O currículo tem que ser oferecido, a pessoa tem esse direito. Como que a gente vai interligar? Então tem sim direito a vagas, por exemplo, reserva de vagas, inclusive em universidades federais, tá? E quando a pessoa ingressa, vai ter que ser estudado, ela citou, né, por exemplo, deficiência intelectual, né? Então vai ter que ser analisado essa deficiência intelectual, como vai ser possibilitado o acesso do currículo de cada curso para essa pessoa. Interessante. Alguma pergunta mais? Não, tem muito, tá? Tem muito parabéns, Michele. Perdi até aqui a Fernanda Spindler, a Júlia Gonçalves. Fernanda, professora, colega. A Lucimara Santos, tá dando parabéns por essa live importantíssima e muitíssimo esclarecedora. A Andrea também tá falando da importância desse tema. E aí a Gelsi Machado coloca, né? É verdade, leis e projetos têm que sair do papel. Parabéns pelo que está sendo esclarecido, é muito importante para a sociedade o esclarecimento. Eu ia entrar num assunto aí, o pessoal falou da questão do acesso no ensino superior, e eu queria, Michele, porque eu já conversei contigo, né, fora daqui, que tu falasse um pouco do pós que tu está fazendo, né, do que tu escolheu do teu TCC, porque eu achei muito legal. Então eu queria que tu compartilhasse isso, porque é bem na ideia da inovação, né? Que às vezes eu vejo às vezes o mundo acadêmico muito longe, e aí as pessoas fazem teses que vão ficar lá guardadas. Então eu queria que tu falasse um pouco disso. Bom, como eu falei, meu mestrado ele tem uma ênfase em direitos humanos, e aí vou aproveitar bem rapidinho, né, para fazer aproveitar os elogios e dizer que direitos humanos trata de direito das pessoas e tem uma ênfase muito importante de grupos vulneráveis. Então a gente vai ter estudos e aí os direitos humanos tiveram uma falha e que agora felizmente foi corrigida, que foi um atraso. Então nós temos convenções internacionais importantíssimas para o direito das mulheres, direito das crianças, preconceito racial, imigrantes. E aí vamos ter, bem tardiamente, a Convenção de Nova York, que é a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É o último grupo, assim, considerado um grande grupo, né, vulnerável, a ser abordado pelo direito internacional, pelos direitos humanos. E o Brasil vai ratificar essa convenção mais tardiamente ainda. Então a gente vai ter uma convenção de 2002, ratificada pelo Brasil em meados de 2010, para ter um estatuto em 2015, vigorando em 2016. Então é o último grupo vulnerável que a gente possa dizer que o direito internacional, os direitos humanos olharam. Dentro disso, eu acredito que é um reflexo importante. Eu faço mestrado na Uniriter, que no Rio Grande do Sul é o único mestrado em direito com ênfase em direitos humanos. E nós não temos nenhuma dissertação de mestrado até hoje, em 10 anos de mestrado da Uniriter, sobre pessoas com deficiência. Então tá tardio, então a gente vê que é uma caminhada que está começando. E a minha dissertação vai abordar, o meu recorte vai ser sobre pessoas com deficiência, e foi uma dissertação que eu me orgulho, inscrita para a Bolsa CAPES e vencedora de uma bolsa integral. Então eu estou estudando com uma verba federal integralmente paga para poder estudar e para poder fazer uma dissertação sobre os direitos das pessoas com deficiência.
A minha pesquisa, ela está em desenvolvimento, nesse momento eu estou também cursando as disciplinas, e ano que vem é que a gente foca só na pesquisa, mas a ideia é uma ressignificação de um conceito bem importante, que é o conceito de bem comum. O bem comum é a ideia por que existe o Estado. O Estado é todas essas instituições, né? Desde governos, a administração, é o Estado. Por que o Estado existe? O Estado existe para possibilitar o bem comum para as pessoas. Só que essa ideia de bem comum está muito vinculada à capacidade plena. Então, o que o cidadão pode dar em troca do que o Estado dá para ele? E quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente não pode pensar dessa forma. Então, meu estudo, a minha pesquisa é uma ressignificação do bem comum. O que o Estado tem para fornecer, para garantir a dignidade das pessoas com deficiência, sem esperar essa contrapartida que, infelizmente, historicamente, a gente vem sempre esperando. Que as pessoas têm que dar contrapartidas para o Estado constantemente. E quando a gente trata de pessoas com deficiência, essa contrapartida, e aí é importante falar muito do papel dos cuidadores também. Quando a gente fala em bem comum de pessoas com deficiência, os cuidadores estão envolvidos nisso. E aí, quando a gente fala em legislação, vou só falta uma coisa: a gente não tem legislação que proteja os cuidadores. E os cuidadores são pessoas que trabalham e não têm o seu trabalho visto como trabalho. Eles têm visto como... Vou fazer um comparativo. Antigamente, as mulheres tinham o trabalho de casa visto como obrigação, né? Não faz mais que a tua obrigação, né? O trabalho doméstico não era visto como um trabalho. E ele é um trabalho. E o cuidador de uma pessoa com deficiência é um trabalhador. Ele não está fazendo uma obrigação. Ele ama? Claro, não quero falar isso. Eu estou falando do mundo jurídico. Ele é um trabalhador e ele precisa ter um olhar como trabalhador. Mas isso é uma discussão longa, né? Para talvez um outro momento. A Alice Marta fala que tem um filho autista de 2 anos e 7 meses e gostaríamos de saber quais são os direitos e benefícios que ele pode ter acesso. Se tu puder, novamente, né? Fazer uma... Ele tem direito a todos os âmbitos que a gente pode pensar. Então, saúde, ele tem direito a um atendimento pleno em todas as áreas que ele possa se pensar para desenvolvimento. Lazer, ele tem direito a 50% de entrada reduzida em cinemas, entradas de lazer. Isso, vou até jogar a bola para ti, Paulo. Conheço o teu projeto das carteirinhas, não sei se tu pode falar, por favor. No final do ano passado, acho que o meu último ato como secretário, em novembro, quando eu deixei de ser secretário, a gente assinou a confecção da carteira de identificação do autista. Por quê? Porque muitas pessoas têm filhos autistas, por exemplo, o Miguel, eu saio com ele, tu vai no mercado, a gente faz alguma coisa, ninguém percebe. E às vezes tu vai querer o acesso preferencial. Então foi criada a carteira de identificação do autista exatamente para isso, para que a gente possa ter essa indicação da prioridade. E também, o Miguel também tem direito a desconto. E o acompanhante do Miguel também, tá? Então, porque acesso a lazer, cultura, tá? Ele tem acesso à educação, então ele não pode ter nenhum óbice para matrícula. Se for uma escola privada que vocês optem em colocar ele, não pode ter nenhuma taxa, uma justificativa de taxa adicional, porque vai ter um monitor, ou enfim, isso é proibido por lei. Em saúde, nenhum plano de saúde, se vocês forem fazer um plano de saúde, pode trazer alguma taxa, algum requisito diferenciado, porque está se tratando de uma pessoa com deficiência. E como a gente falou no início, ele tem, aí vai depender dos requisitos, né, da renda familiar, e se ele não recebe nenhum outro benefício, né, como uma pensão por falecimento, enfim, de alguém, ele pode ter o direito ao benefício da assistência, que é um benefício da assistência social, que no site do INSS tem todos os critérios lá para ver se ele se enquadra nesse. O critério de ser uma pessoa com deficiência, ele tem que ver os outros critérios, que são uma questão de renda, daí é uma particular.
Creio que o pessoal está tendo bastante dúvida, não sei se tem mais alguma pergunta importante. Mas então assim, gente, eu acho que esse é um assunto que a gente poderia ficar aqui ainda conversando muito mais coisas, né? Talvez o pessoal ainda queira, depois que escutar, fazer alguma pergunta que a gente possa estar respondendo ali na publicação. A Michelle depois fico à disposição para depois responder qualquer dúvida assim, de questões legais. Esse momento foi um momento que a gente, além de debater esse papo, a gente acaba aprendendo também algumas coisas que a gente não sabe. Então é um momento muito bom. E nesse momento então a gente vai encerrando, porque a gente tem, né, um tempo que a gente mais ou menos trabalha a ideia aqui do bate-papo. Podia dar o teu boa noite. Boa noite, agradeço a todos. Fico à disposição. Eu posso só dar uma palavrinha, eu quero agradecer. Você falou da associação. A associação, na pessoa da Adriana, ela foi muito solícita. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre autismo feminino e responderam questionários, então também em função do mestrado. Então pensar que a gente está estudando, está refletindo, mas sempre com essa ideia de trazer meios para garantir a dignidade de todas as pessoas. Queria então dar uma boa noite a todos vocês que estiveram aqui. Depois a gente vai olhar ali os comentários, agradecer a presença de todos. Queria deixar um abraço a todas as pessoas que têm familiares envolvidos, né, com pessoas com deficiência, que essa luta é uma luta que é diária e é para todo sempre. Queria agradecer aqui a presença do Vinícius, que esteve aqui com a gente, nos dando essa possibilidade, né, de ampliar as pessoas que podem estar conosco aqui. De garantir o direito à acessibilidade. De garantir o direito à acessibilidade. E dizer que quinta-feira que vem, de novo, 20 horas, vamos estar aqui com outro assunto, mais um bate-papo. E contamos que vocês estejam aqui com a gente, nos ouvindo, para que a gente possa também trazer assuntos e ideias e debater o que a gente vai trazer à tona. Então, boa noite a todos e muito obrigado.